Oi pessoal, esse é mais um vídeo, né, dessa parte de transformações lineares. Na verdade é o último vídeo de transformações lineares. A gente vai falar um pouquinho só de conteúdo ainda, dessa relação entre transformações lineares e matrizes. E fazer alguns exercícios, né? Os alunos pediram alguns exercícios mais numéricos. E a gente vai fazer alguns exercícios no final desse vídeo, tá? Então, eu quero começar relembrando os resultados que a gente tem visto, né, ligando transformações lineares e matrizes. A gente viu que qualquer matriz, ela representa uma transformação linear do Rn no Rm. E a gente disse como, né? Basta você definir a sua transformação em função dessa matriz, né, do Rn, do Rm, usando o produto de matrizes, tá? Então você faz da seguinte forma: você diz que o T de um certo vetor do Rn, vai ser o resultado da multiplicação dessa matriz pelo seu vetor, certo? Então esse foi um dos primeiros exemplos que a gente fez. A gente viu que isso de fato era uma transformação linear. Então qualquer matriz ela representa uma transformação linear de Rn em Rm. Um resultado, esse já é um pouco mais difícil, mas que a gente fez a demonstração, é uma espécie de volta, que para qualquer transformação linear entre quaisquer dois espaços vetoriais, se você pega bases, né, desses espaços, então beta é uma base de V, beta' é uma base de W. Então o que a gente argumentou é que existe uma matriz, e a gente disse quem era essa matriz, a gente usou essa notação, né? A matriz que aplica a transformação linear saindo da base beta para a base beta' é a matriz da seguinte forma: olha, a primeira coluna dessa matriz, você aplica a transformação linear no primeiro vetor da base beta, certo? Então vamos dizer que essa base beta é a base V1 até Vn. Então você aplica a transformação linear em cima do primeiro vetor da base e pega as coordenadas na base beta'. Essas coordenadas é o que você vai botar nessa coluna. E você faz isso até a última coluna. Então você aplica a transformação linear em cima do primeiro vetor da base beta, né, da base do V, e depois vê quais são as coordenadas desse vetor na base beta'. A gente disse que essa matriz é uma matriz que vai representar essa sua transformação linear genérica, né, entre dois espaços vetoriais quaisquer, porque ela satisfaz essa equação. O que essa equação diz? Então essa equação diz que você pega o seu vetor do seu espaço qualquer, esse seu vetor pode ser matriz, pode ser polinômio, pode ser o que você quiser, um cara da Rn, mas aí você olha só para as coordenadas dele na base beta, põe aí coordenadas de um vetor numa base, isso é um elemento de Rn, onde n é a dimensão desse espaço V, né? E você multiplica esse vetor aqui à direita dessa matriz. E essa matriz, bom, construída dessa forma, né? O resultado desse produto vai lhe dar necessariamente as coordenadas da imagem do V, do T de V, já na base beta', certo? Então é dessa forma que essa matriz T ela representa a transformação, essa matriz T de beta para beta', ela representa a transformação linear, tá? E aí uma novidade que eu comentei, mas a gente não tinha dito explicitamente ainda, é a relação de transformações lineares com a matriz de mudança de base, tá? Eu imagino que para alguns já tenha ficado claro, mas eu vou dizer explicitamente para quem eventualmente não tiver observado. Então, se você toma a sua função como sendo a função identidade, o que diabo é a função identidade? A função identidade é basicamente você dizer que você não faz nada. O T de V é o próprio V, tá? Ou seja, é uma função de V em V. Você não sai de dentro do seu espaço vetorial, certo? Então, se você não troca de vetor, você está dentro do mesmo espaço vetorial e não troca de vetor,
o que que acontece, o que que é essa matriz aqui, o que que é essa matriz I de beta para beta'? Bom, é claro que vocês já conhecem essa notação lá de espaços vetoriais, mas agora essa notação se explica, tá? Ou pelo menos se encaixa aqui nessa coisa de transformações lineares, porque esse I aqui, na verdade, é essa função identidade, isso aqui é uma transformação linear de V em V, certo? Sendo que você não troca o vetor, então o T de V é quem? É o próprio V. Então o que acontece se você pega essa matriz e multiplica por um certo vetor V na base beta? Olha, a resposta, se você pensa do ponto de vista de transformações lineares, isso aqui é a transformação linear em V na base beta'. Mas quem é o T de V, né? A função identidade? Ó, então isso aqui é o próprio V na base beta', tá? Então é por isso que há algum tempo atrás eu já anunciei, e imagino que alguns já tenham visto, se não está explícito agora, tá? Então, se você toma a sua transformação linear como sendo a função identidade, então essa matriz que aplica a transformação linear e muda de base, na verdade é pura e simplesmente a matriz de mudança de base. E como era que a gente obtinha a matriz de mudança de base? Olha, você pegava o iésimo vetor da primeira base e escrevia com coordenadas da segunda base. E fazia isso até a última coluna. Exatamente a fórmula. Se a sua transformação linear não faz nada, né? Então esse T de V1 é o próprio V1. Então você só pega o primeiro vetor e bota na base beta'. Quem é o T do V? Ah, aqui é um Vn, né? Perdão. Quem é o T do Vn? O T do Vn é o próprio Vn. Então você só pega o vetor e bota na base beta', tá? Então, acho que fica bem explícito, né, que a matriz de mudança de base, lá de espaços vetoriais, é um caso particular dessa matriz aqui que representa transformações lineares. E é o caso particular quando a sua transformação linear, quando a sua função, né, é a função identidade. Tá? Bom, isso é, entre aspas, uma novidade, para quem não tinha notado ainda, que a gente vai já usar aqui para fechar a conta. Mas antes de falar de mais novidades, vamos só relembrar, né? A gente comentou sem demonstrar que a dimensão da imagem de uma transformação linear é igual ao posto da matriz que representa essa transformação. Lembrando, né, que o posto é aquela coisa, você pega a sua matriz, você transforma ela em escada reduzida e vê quantas linhas não nulas você tem, certo? E a dimensão do núcleo da transformação linear vai ser a nulidade da matriz que representa a sua transformação linear. E aí, de novo, a nulidade são as linhas nulas, né? A quantidade de linhas nulas quando você converte essa sua matriz em escada reduzida. E aí tem toda aquela relação, né, de posto com nulidade, número de colunas e a correspondência com aquele teoremazinho que a gente falou antes de dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem é igual à dimensão do espaço vetorial V, né? Tem toda essa relação íntima. A gente também comentou e deu a ideia da demonstração, mas não formalizou a demonstração, né, de que se você pega duas transformações lineares, né, entre três espaços vetoriais, né, e a composta de duas transformações lineares também é uma transformação linear. E mais do que isso, a gente conhece quem é a matriz que representa a composição. Ela é obtida, na verdade, da matriz de cada uma e você pega o produto delas, na ordem correta, né? Então a composta de T2 com T1, isso aqui é uma função. Se T1 e T2 são transformações lineares, então T2 bola T1, ou seja, T2 de T1, isso aqui, a função composta, é também uma transformação linear, e essa matriz que representa a transformação linear T2 bola T1 é o que? Você pega a matriz que representa T2 e multiplica pela matriz que representa T1. Quem são essas matrizes? Olha, são as matrizes que a gente obtém desse teoreminha aqui, certo? Que generaliza a noção de base de espaço vetorial.
A gente também comentou que se a sua transformação linear de um espaço vetorial V nele mesmo, se ela admitir inversa, a gente comentou isso, né? A inversa também vai ser uma transformação linear, e de novo a gente conhece que é a matriz que representa essa transformação linear inversa. E não, curiosamente, assim, não é muito surpreendente que seja a matriz inversa da matriz que representa a matriz, a transformação T. Certo? E uma consequência direta disso é que a sua transformação ela admite inversa se e somente se o determinante da matriz que representa ela for diferente de zero, né? É porque só nesse caso que a matriz ela tem inversa, tá? Claro. Bom, e a última coisinha a se falar é bem breve, né? É só para a gente observar o que acontece quando a gente tem várias transformações e quer compor, e quais as relações disso com mudanças de base, tá? Então vamos olhar para essa figura aqui à esquerda, o que ela representa? Olha, a gente tem um espaço vetorial V, a gente tem um espaço vetorial W, tá? E para V e W a gente tem duas bases, tá? Eu tenho uma base alfa' e eu tenho uma base alfa, certo? E a mesma coisa para o espaço vetorial W, eu tenho uma base beta' e uma base beta, certo? Então, do ponto de vista de transformações lineares, a gente, como comentou, né, acabou de comentar, se você faz a composição... Bom, eu vou pelo outro lado, tá? Então, vou primeiro aqui. Se eu quero sair de V para V e eu só quero mudar de base, então isso aqui é só a matriz de mudança de base que a gente acabou de comentar, que é a transformação linear dada pela função identidade, né? Então isso aqui é a função identidade que permite você sair de alfa e chegar... Perdão, aqui no caso é de alfa' e chegar em alfa, né? E aí, muito bem, uma vez que você está aqui no espaço vetorial V com a base alfa, então pensei que a gente está aqui no espaço vetorial V, então que a gente tem um vetorzinho V numa base alfa', tá? Então, se você pega esse seu vetorzinho V na sua base alfa' e multiplica o vetor à direita dessa matriz de mudança de base, a resposta desse produto aqui, isso aqui vai ser é o mesmo vetor V, né? Só que agora na base alfa. Então, é o mesmo vetor V, só que na base alfa. E aí, digamos que eu vou aplicar a transformação linear em cima desse meu vetor V para cair lá no espaço vetorial W numa base beta', numa base beta, certo? Então, como é que eu faria isso? Eu pegaria esse meu vetor V e aí vou pegar a minha transformação linear que permite sair de alfa e chegar em beta, certo? Isso para dar esse salto aqui, tá? Olha, mas o V não é essa parte azul aqui? Olha, então eu vou pegar e fazer esse produto aqui à direita, tá? O azul, por enquanto, é igual ao verde, né? Aí, muito bem, eu apliquei a transformação linear em cima do V. Isso aqui vai me dar um Wzinho aqui já no W, em coordenadas, as coordenadas beta, certo? Então, quem é esse W? Esse W é o T de V, tá? Esse W aqui é a imagem de V. Então, eu estou com esse cara aqui, já em W, na base beta, e eu quero finalmente chegar em W na base beta'. O que eu faço? Eu vou e faço a matriz de mudança de base do espaço vetorial W, que vai permitir sair de beta para beta', certo?
Olha, mas isso aqui é simplesmente pegar e de novo fazer um produto à esquerda pela matriz que vai fazer a mudança de base lá no espaço vetorial W de beta para beta', certo? Eu coloquei os parênteses para enfatizar o que estava acontecendo, mas a gente não necessariamente precisa colocá-los. Bem, lembrando, claro, que o produto de matriz não é comutativo, certo? Então, o que aconteceu? Aconteceu que eu peguei o meu vetor V, que estava em uma base alfa' aqui no começo, passei ele ainda no espaço vetorial V para a base alfa, depois apliquei a transformação linear, e aí o resultado T de V eu peguei na base beta, e o resultado disso eu mudei de base de novo, e aí ainda no espaço vetorial W eu fui para a base beta', ou seja, o resultado dessa brincadeira aqui, isso aqui é o mesmo W, né? São as coordenadas do W na base beta'. Ou seja, são as coordenadas do T de V na base beta', tá? Ou seja, o resultado dessa brincadeira toda aqui vai me dar as coordenadas do T de V na base beta', certo? Então, o que a gente está dizendo? A gente tomou esse caminho daqui de cima, né? Deu essa volta aqui. Certo? Foi fazendo passo a passo e a cada passo a gente disse, olha, aplicar essa mudança de base ou aplicar essa transformação linear, no fundo é a mesma coisa, né? A gente viu, fazer a multiplicação de uma matriz à esquerda. Porque, afinal de contas, para cada uma das operações, a gente tem uma matriz que representa e a gente, a cada passo, pega essa matriz e multiplica à esquerda, tá? Mas... Bom, talvez seja melhor guardar essas notas aqui, porque... imagino que vocês vão querer que eu disponibilize. Bom, mas então, o que isso aqui está dizendo? Olha, isso aqui está dizendo, se você pegar um outro parênteses, o produto de matriz não é comutativo, mas ele é associativo, né? Então eu posso escolher o que eu faço primeiro. Então está dizendo que se eu pego o produto dessas matrizes e multiplico pelas coordenadas de V na base alfa', o que eu vou ter como resposta são as coordenadas da imagem de V na base beta'. Então isso aqui diz pra gente, né? Então, se eu pego as coordenadas de V na base alfa' e eu retorno do outro lado as coordenadas de V na base beta', isso aqui é a matriz que vai aplicar a transformação linear saindo de alfa' para beta'. E que matriz foi essa? Ora, a matriz é exatamente esse produto aqui, né? Então, isso aqui vai ser a matriz de mudança de base, né? De beta para beta. Aqui era um beta', né? Faltou um linhazinho aqui. De beta para beta', vezes a matriz que representa T de alfa para beta, vezes a matriz que representa a mudança de base, né, no espaço vetorial V de alfa' para alfa. Certo? Então, isso é de modo genérico, né? Eu tenho dois espaços vetoriais, V e W. E aí, se eu quiser... A gente tem essa igualdadezinha, né? Se eu quiser a matriz que representa a composta, né? Isso aqui nada mais é do que a composição, né? Aí, bola T, bola I. Esse produto de matriz, né? Como a gente viu, né? A matriz da composta é o produto das matrizes correspondentes, né? Então, aqui é de novo mais um exemplo disso, né? Se eu estou no espaço vetorial V, quero ir para o espaço vetorial W saindo da base alfa' para beta', bom, para isso eu normalmente usaria essa matriz. Mas aí quem é essa matriz?
Bom, essa matriz eu posso enxergá-la como essa composta. Essa transformação linear eu posso enxergá-la como essa composta, sendo que cada um dos passos aqui tem uma matriz correspondente, e aí corresponde exatamente a você sair pegando essas matrizes e multiplicando uma pela outra, à esquerda. Certo? Muito bem. O que acontece com esse vermelho aqui? No caso, o que acontece com esse vermelho aqui, no caso em que eu estou dentro do mesmo espaço vetorial. Agora, aqui eu tinha um outro espaço vetorial W, né? Mas agora eu estou no mesmo espaço vetorial. Tá? Então, deixa eu trocar de cor. Se eu aplico essa equaçãozinha aqui de baixo, vou botar uma cor nova para dizer que é uma novidade. Se eu aplico essa equaçãozinha de baixo, nesse caso aqui de cima, onde eu estou saindo de V para V, né? Então, o que vai dizer para mim? Olha, se eu estou no meu espaço vetorial Vzão, perdão. Se eu olho aqui para baixo, né? O que está acontecendo aqui embaixo? Aqui eu estou saindo do meu espaço V em base beta e eu vou para o espaço V na base beta. Certo? E o que vai ser isso aqui? Isso aqui vai ser a composta das de cima. Eu vou pegar uma primeira mudança de base, quer dizer, aplicando a transformação linear, né? Então, bom, tem duas formas de ver isso, né? Se eu olho aqui para baixo, aqui eu estou simplesmente aplicando a minha transformação linear, mas sem mudar de espaço, tá? De beta para beta. E é uma transformação linear dentro de V para V, essa transformação linear, tá? Isso eu poderia fazer como? Eu poderia fazer essa transformação linear primeiro mudando de base para uma base alfa, talvez uma base mais legal para mim, certo? Então eu faria primeiro uma mudança de base para sair da base beta e ir para uma base alfa, que talvez seja mais interessante para mim. Depois aplica a transformação linear nessa base alfa. E depois eu mudo de base de novo, tá? Então, de novo, eu vou mudar de base para sair da base alfa e voltar para a base beta, certo? Então, se eu aplicar essa equação vermelha nesse caso particular, o que a gente tem é exatamente essa equação. Sendo que aqui tem uma particularidade, que como a gente está dentro do mesmo espaço vetorial, né? Você pode prestar atenção nesses dois termos aqui, ó. Isso aqui é a matriz de mudança de base de alfa para beta, isso aqui é a matriz de mudança de base de beta para alfa. Então, isso aqui são matrizes inversas, né? Lembra lá de mudança de base? Ou pelo que a gente acabou de ver, né? Da inversa, né? De uma transformação linear que admite inversa, as matrizes elas são matrizes inversas. Então, o que a gente está vendo, olha, é que essa matriz aqui ela é obtida a partir dessa daqui pelo produto de um A e um A menos 1. Então, a gente vai dizer que essas matrizes aqui são semelhantes, tá? A matriz de transformação de beta para beta, ela é semelhante à matriz de transformação de alfa para alfa. Ou seja, se você pega a sua transformação linear e só muda a base, né? No lugar de aplicar de alfa para alfa, você muda de beta para beta, você vai ter o que a gente chama de matrizes semelhantes. Qual é a definição de semelhante? É que existe uma matriz A, né? Que na hora que você multiplica a direita e a esquerda por essa matriz A, uma dessas matrizes você obtém a outra, tá? Então essa é a noção de semelhança. Eu espero que dê tempo a gente fazer o link entre essa brincadeira de semelhança e a parte que vai vir depois. A gente vai no próximo vídeo entrar em autovalores, autovetores e ver a relação disso lá depois com matrizes semelhantes. Enfim, tomara que dê tempo
falar isso rapidinho em dois vetores, mas guarda essa noção de semelhança, e isso é importante para resolver os exercícios, né, os últimos exercícios da lista, exigem essa noção de semelhança. Então é só isso, tá? Então a gente vai dizer que essa matriz C e essa matriz B são semelhantes, porque, olha, tem uma matriz A que na hora que você multiplica B, né, a esquerda por A e a direita pela inversa de A, você obtém C. Se você tem uma igualdade desse tipo, então você diz que B e C, você vai dizer que B e C são semelhantes. Tá? Muito bem. Isso era a última noção que precisava, né, para fechar o capítulo e vocês poderem fazer os exercícios da lista. E aí vários alunos pediram para a gente fazer alguns exercícios, principalmente dessa parte mais teórica de transformações lineares. E agora é a hora, tá? Eu vou fazer alguns exercícios aqui sobre essa parte mais final, né? Então, tem um exercíciozinho no livro, esse exercício 11. Vai ser o primeiro para a gente exercitar um pouco isso. E ele diz o seguinte, olha, você tem uma base para o R2, você tem uma base para o R3, são essas bases alfa e beta aqui, certo? E ele dá de presente a matriz de uma transformação linear. E isso mesmo, a gente já vai começar o inverso aqui, tá? Porque na aula eu já dei um exemplo, né, de como, dada a transformação linear, achar essa matriz. O teorema diz isso. Mas aqui a gente vai fazer o inverso. Aqui a gente tem a matriz que representa uma transformação linear e a gente vai se virar nos 30 para achar que transformação é essa. Isso é o item A, tá? E o item B é mais tradicional, tá? O item B é dada uma transformação linear, acha a matriz que representa. Tá? Isso aí a gente vai fazer em seguida. Vamos logo passar para esse item A. Então, como é que a gente vai fazer esse item A, tá? Então, lembra de como é que é construída essa matriz. Tá? Essa matriz T de alfa para beta, ela é obtida da seguinte forma. Olha, o primeiro vetor, e a gente tem o vetor, esse vetor 1, 1, 0 aqui, tá? O que esse primeiro vetor 1, 1, 0 ele quer dizer? Esse 1, 1, 0, isso aqui quer dizer que isso aqui são as coordenadas da imagem da transformação linear. É uma transformação de alfa em beta, tá? Então eu vou chamar esse aqui de V1, esse aqui de V2. Então, são as coordenadas da imagem de V1 na base beta. E a segunda coluna são as coordenadas da imagem de V2 na base beta, certo? Então, é isso que a gente vai... É essa a única informação que a gente tem na prática, tá? E a gente tem que se virar com essa informação para descobrir quem é a transformação T, certo? Então, para começo de história, eu espero que esteja claro, quando você vê isso aqui é uma matriz 2×3, né? Então, se isso aqui é uma matriz 2×3, perdão, 3×2, né? Se isso aqui é uma matriz 3×2, isso aqui significa que você vai multiplicar isso aqui por um vetorzinho de dimensão 2 e vai obter um vetorzinho de dimensão 3. Então, eu espero que esteja claro, se você bater o olho, já é para estar claro que isso aqui é uma transformação de R2 em R3, certo? Então, a gente precisa descobrir, dado um XY de R2, né? O que a questão pede é quais são as 3 coordenadas aqui, né, que a gente vai apontar lá do R3. Essa é a pergunta. Certo? Então, como é que a gente vai fazer isso, tá? Olha,
veja que essa matriz 1, 1, 0 aqui na primeira coluna, 0, 1 e menos 1 aqui na segunda coluna, na hora que você multiplica isso aqui pelas coordenadas, aqui são só as coordenadas, tá? De um vetor na base alfa, você vai receber como resposta as coordenadas desse vetor na base beta, certo? Então, quais são essas coordenadas, né? Então, essas coordenadas, na hora que você faz esse produto, isso aqui vai dar um C1 aqui na primeira coordenada, você vai ter C1 mais C2 na segunda coordenada, e você vai ter menos C2 na terceira coordenada. Então, essa daqui, como a gente estava dizendo, é a matriz que aplica a transformação linear saindo da base alfa para a base beta. Então, isso aqui devem ser as coordenadas de um certo vetor V do R2 na base alfa, e isso aqui vão ser as coordenadas da imagem desse vetor na base beta, certo? Então, se a gente disser que o nosso vetor genérico Vzinho, ele é um certo vetor do tipo XY, né, onde a gente vai aplicar a nossa transformação linear, então o que eu vou colocar aqui, esse C1 e C2, não são XY, porque XY são as coordenadas desse vetor na base canônica, né? Isso aqui é x vezes 1, 0, mais y vezes 0, 1. Então não é XY que eu vou botar aqui para multiplicar por essa matriz. Eu preciso descobrir quem são essas coordenadas C1 e C2, tá? Então, de maneira genérica, o que a gente disse? Olha, eu vou pegar esse meu XY e vou representá-lo como sendo uma primeira coordenada vezes o primeiro vetor da base alfa. Quem é o primeiro vetor da base alfa? É aquele 1 e menos 1 ali, o V1. Certo? Mais uma coordenada associada ao segundo vetor da base alfa, que é o 0,2. Certo? Então, essas são as coordenadas do meu vetorzinho V genérico, né? Essas são as coordenadas que eu vou colocar aqui para multiplicar por essa matriz. E a mesma coisa acontece aqui do lado direito, né? Então, esse C1, C mais 1, C1 mais C1 mais C2 e menos C2 são as coordenadas da imagem de V na base beta, certo? Então, isso diz pra gente que a imagem de V, mas imagem de V, na verdade, é a imagem de XY, né? O nosso vetor V é um XY qualquer. Isso aqui vai ser a primeira coordenada, que é C1 vezes o primeiro vetor da base beta, que é esse 1, 0, menos 1 aqui, né? Mais a segunda coordenada, C1 mais C2, que multiplica o segundo vetor da base beta, 0, 1, 2. Mais, bom, a terceira coordenada, eu vou logo colocar menos C2, que multiplica o terceiro vetor da base beta, certo? Então, de novo, presta atenção, né, que a informação que tem aqui são as coordenadas com respeito a uma base. Essas bases foram dadas e não são as bases canônicas, certo? Muito cuidado com isso. Então, isso aqui diz pra gente que o T de um XY qualquer, isso aqui vai ser igual a quê? Olha, isso aqui vai ficar... A primeira coordenada a gente vai ter aqui um C1, né? A gente vai ter bom, C1 mais C2 vai multiplicar 0 aqui e a gente vai ter um menos C2 aqui, né? Na segunda coordenada, esse C1 aqui vai zerar. O C1 mais C2, bom, multiplicando 1, então a gente tem aqui um C1 mais C2. E a gente tem o menos 2C2 ainda, né? Na segunda coordenada aqui.
E na terceira coordenada a gente tem aqui um menos C1, né? O C1 mais C2 vai multiplicar por 2, então tem 2 vezes C1 mais C2. E a terceira coordenada aqui, C2 vai multiplicar por 0, não aparece, tá? Então, o nosso t de x mais y é essa brincadeira. Olha, C1 menos C2, eu tenho C1, C2 menos 2C2 dá menos C2 de novo, né? C1 menos C2 duas vezes, e a última coordenada a gente tem aqui, ó, 2C1 menos C1 dá 1C1, mais 2C2. Tudo bem? Então isso é a nossa tão sonhada transformação linear. Mas o problema é que ela está em função de C1 e C2. Eu gostaria que ela estivesse em função de x e y. Né? Porque afinal de contas a transformação ela parte de x e y e obtém alguma coisa. Mas aí para isso, qual é a relação que eu tenho de C1 com C2 e x e y? Olha, eu sei que o meu x e y ele é essa coordenada C1 vezes o primeiro vetor da base, mais a segunda coordenada C2 vezes o segundo vetor da base. Então eu sei que o meu x e y ele é igual a C1 mais 0C2, né? E aqui a gente tem menos C1 mais 2C2. Certo? Então a gente tem que o x ele é igual a C1 e a gente tem que o y ele é igual a menos C1 mais 2C2. Certo? Então daqui a gente tira, como o C1 é x, né? O C1 é x, então aqui vai ficar menos x, vou passar para o lado de lá, vai ficar x mais y dividido por 2, tá? Então C2 vai ser x mais y sobre 2, certo? Então se você substituir essa brincadeira aqui, você vai ter que o seu t de x mais t de x, y, isso aqui vai ser, quem é o C1? O C1 é x. Menos, quem é o C2? X mais y sobre 2. Aqui é a mesma coisa, né? E a última aqui é x1, né? Que é o C1, mais 2 vezes esse x mais y sobre 2. Aqui vai cancelar, vai ficar bonitinho, né? Então, o nosso t de xy, isso aqui vai ser 2x menos x, dá só 1x menos y, né? Atenção, menos aqui é para todo mundo, né? Então, é x menos y sobre 2. A mesma coisa, x menos y sobre 2. E esse 2 vai cancelar, a gente vai ficar com 2x mais y. Tá? Então essa era a nossa desejada, tão sonhada transformaçãozinha linear. E aí é sempre uma boa prática você testar, tá? Eu não vou fazer aqui para não alongar demais o vídeo, mas você pega um XY qualquer do R2, sei lá, você pega um par qualquer, 1 menos 1, quer dizer, 1 menos 1 não, porque pode ser, né? Pode ser um vetor da base, mas pega um outro vetor qualquer, 3 e menos 2, sei lá. Então, e tente aplicar a transformação linear. O que seria a transformação linear em cima do 3 e menos 2? É fácil você ver essa continha. Certo? Mas aí será que eu pegar essa matriz e multiplicar pelas coordenadas do meu 3 menos 2 vai dar a mesma resposta daqui de baixo? Tá? Você pode fazer essa continha para checar
que tudo ocorreu bem, certo? É claro, você pode dar um azar, mas é raro que isso aconteça. Tá, então esse era o item A, era perguntando quem era essa transformação linear. O item B é o mais clássico, digamos assim, né? Dado o enunciado do teorema, o mais fácil é você simplesmente aplicar o enunciado. Então ele dá essa transformação, eu vou copiar aqui embaixo de novo. Então ele chama de S a transformação, é 2x, x menos yx. Perdão, 2y, x menos y, x, tá? Então as bases são as mesmas. Ele pergunta quem é S. As bases são as mesmas, mas ele mudou a transformação. Aí ele pede quem é a matriz que representa essa transformação linear, tá? Então vamos só copiar aqui as bases, né? A gente tem as bases alfa 1 menos 1, 0, 2. E a base beta, a gente tem, são esses vetores que estão aqui em cima, né? 1, 0, menos 1, 0, 1, 2 e 1, 2, 0, né? Muito bem. Então, aqui não tem muito segredo, né? O que diz o nosso teoreminha lá? O nosso teorema diz a seguinte coisa, olha, para você construir essa matriz que vai sair de alfa para beta, você vai construir uma matriz em que a primeira coluna dessa matriz, isso aqui vão ser as coordenadas do primeiro vetor da base alfa na base beta. Então esse V1 que eu estou chamando aqui é esse rapaz aqui, tá? Esse aqui é o V1, esse aqui é o V2. E no caso a gente só vai ter duas colunas, né? Só tem dois vetores na base alfa. Então isso aqui vão ser as coordenadas do segundo vetor da base alfa na base da imagem, né? Na base beta. Tá? Então é só fazer essas contas. Então vamos lá fazer o S do V1 para começo de história, né? Quem é o S de V1? Então o S de alguma coisa, de um XY aqui, aqui eu botei só X, mas é para ser um XY. O S de um XY qualquer é você pegar o seu XY, no caso o X é 1, né? E o Y é menos 1 aqui. E eu vou substituir aqui na minha funçãozinha, né? Então, como o y é menos 1, 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. O x é 1 e o y é menos 1, né? Então, 1 menos menos 1 dá 2. E o x é 1, né? E aí o que a gente precisa para achar a primeira coluna da matriz? Precisa ver quais são as coordenadas desse vetor na base beta. Então, se eu quiser as coordenadas desse rapaz na base beta, eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou pegar o meu vetorzinho, menos 2, 2 e 1, e vou tentar descobrir quem são essas coordenadas. E aí, é claro, vai dar um sisteminha. Mais a segunda coordenada vezes o segundo vetor da base, mais a terceira coordenada vezes o terceiro vetor da base. Certo? Então você vai ter um sistema a resolver aqui. Então aqui, olha, se você pega só as primeiras coordenadas, né? C1 vezes 1, C2 vezes 0, C3 vezes 1, tem que dar esse menos 2 aqui. O C1 vezes 0, o C2
vezes 1, o C3 vezes 2 tem que dar esse 2 aqui, né? São as segundas coordenadas. E o C1 vezes menos 1, o C2 vezes 2, o C3 vezes 0, isso aqui tem que dar esse 1zinho aqui, tá? Então, para a gente economizar um pouco de tempo, deixa eu olhar aqui nos meus rabiscos, eu já tenho uma solução para esse sistema. Então, o C1 fica menos 11 terços. Opa, cadê? Menos 11 terços. Se você resolver esse sisteminha, o C2 vai ficar menos 4 terços. E o C3 vai ficar 5 terços. Tá? Então, essas são as coordenadas aqui da primeira coluna. Isso aqui vai ser menos 11 terços, menos 4 terços e 5 terços. Tá bom? E agora a gente tem que fazer a mesma coisa para o V2. Então, primeiro de tudo, quem é o S aplicado em cima do V2. Então, agora a gente vai trocar o XY aqui, né? A gente está olhando para o V2, o nosso X é o 0, o nosso Y é o 2 e a gente vai aplicar essa funçãozinha S aqui. Então, o S 2 vezes Y, o Y é 2, então aqui vai aparecer um 4. X menos Y, X é 0, Y é 2, aqui dá um menos 2 e o X é 0, né? Tudo bem? Então, fazendo isso, você pode, então, ir atrás, quais são as coordenadas desse V2 na base beta. Isso aqui que eu preciso para colocar na segunda coluna. Então, eu vou pegar o vetor e escrevê-lo na base beta. Então, eu quero descobrir quais são essas coordenadas. C1, C2, C3, que vão satisfazer essa igualdade aqui. C3 que multiplica 1, 2, 0. E aí é claro que o sisteminha que vai dar aqui tem os mesmos lados esquerdos. A única coisa que vai mudar o lado é o lado direito, né? Que a gente vai ter 4 menos 2 e 0, né? Que é o novo vetor. E aí, se você faz essas continhas, você vai ter que o seu C1 ele vai ser igual a 20 terços. O C2 vai ser igual a 10 terços. E o C3 vai ser igual a menos 8 terços. E esses dados são os valores que a gente precisava para colocar aqui na segunda coluna. Então aqui vai ficar 20 terços, 10 terços, atenção na ordem, menos 8 terços, certo? E assim a gente acha essa nossa matrizinha que representa a transformação linear S. Tudo bem? Vamos fazer um outro exercício. Sobre função composta, tá? Sobre transformações compostas. Então, ele dá duas transformações, né? Uma transformação R. Essa transformação R, ela vai do R2 em R3, né? E ele tem essa transformação S que vai, quer dizer, que volta, né? Do R3 para R2. Tudo bem?
E o que ele pede é a matriz que representa a transformação composta. Lembra, a gente disse, se você tem duas transformações lineares, a composição delas também vai ser uma transformação linear. E aí, atenção, né? Aqui é R bola S. Esse Ezinho aqui, para quem eventualmente não tem o costume de olhar para ele, isso aqui é um símbolo para representar a base canônica, tá? Então todas as bases aqui são as bases canônicas. Mas atenção, a gente está no R3 para R2, R2 para R3, tá? Então o que significa fazer o R bola S de um vetor? Isso aqui é a mesma coisa de você fazer o R do S desse vetor. O S em cima de um vetor, o que ele faz? Ele sai do R3 e passa para o R2, tá? Então, se o seu vetor V está aqui, o S do V vai estar aqui. E aí, depois que você achar o seu S do V, você volta. Você pega aqui o seu S de V que estava no R2 e volta para o R3, para achar o R do S de V, tá? Então, essa composta, né, o R bola S, é uma função de R3 em R3. E, portanto, eu vou botar um 3zinho para chamar a atenção. Essas bases canônicas aqui são as bases da R3. Tá? E por um argumento muito similar, você pode deduzir que aqui a gente vai sair do R2 para o R2. Então, esse Ezinho corresponde à base canônica do R2. Tá bom? Bom, dito isso, esclarecido isso, mãos à obra, né? Então, se você quiser ter bastante trabalho, você pode fazer a seguinte coisa. Você pode se perguntar quem é essa composta. Quem é o R bola S de um vetor? Aí a gente disse, o S de um vetor tem que ser em cima de uma tripla, né? Em cima de um x, y, z, eu vou me perguntar quem é o R bola S desse vetor. Ou seja, eu vou me perguntar quem é o R do S de x, y, z. Mas quem é o S do x, y, z? O S do x, y, z é isso aqui, ó, é y menos z e z menos x. E quem é o R de uma coisa e outra? Olha, você faz essa brincadeira, você volta para R3, e aí vai fazer 2x, mas quem é o x? O x aqui é y menos z, então vai ficar 2 que multiplica y menos z. Aqui no meio vai ser x menos y, só que o x é esse y menos z menos z menos x. E a terceira coordenada é só o y, que é z menos x. Tá? Então, essa daqui é a transformação linear composta. Isso aqui é o R bola S, tá? Ou seja, você sai de uma tripla x, y, z qualquer e cai nessa tripla aqui, tá? Então a gente já disse, tem um teoreminha que garante que isso que a gente não demonstrou, mas garante que isso aqui vai ser uma transformação linear. E aí você pode aplicar essa transformação linear para achar a matriz tal e qual a gente acabou de fazer no item B anterior. Tá? Você vai... Aqui é na base canônica, é um pouco mais tranquilo, né? Mas você vai e acha coluna a coluna, né? Aplica a transformação linear em cada um dos vetores da base, vê quais são as coordenadas na base de chegada e coloca isso na coluna da matriz. Esse é um caminho. Tá? E você faz isso para R bola S e depois você faz a mesma coisa para S bola R. Descobre quem é o S bola R de um x, y, z qualquer. Descobre quem... Aqui, perdão, no caso vai ser de R2 em R2, né? E aplica o mesmo argumento de antes. Você vai e acha a sua matriz calculando coluna a coluna. Tá? Esse é um caminho. Mas eu vou querer aplicar um teoreminha que a gente viu e economizar um pouco de esforço, fazendo a seguinte coisa. Olha, a gente viu
A gente viu um teoreminha que diz pra gente que não só a composta, né, de duas transformações é uma transformação linear, mas mais do que isso, esse teoreminha tá aqui, né? Mais do que isso, o teorema diz quem é a matriz que representa. Então, se você tem uma transformação linear composta, a matriz que representa essa composição é o produto das matrizes de cada uma, tá? E nessa questão você quer a composição de R com S e de S com R. Então é mais fácil você calcular a matriz de R, a matriz de S e depois efetuar o produto, certo? Então é isso que a gente vai calcular. Eu quero saber quem é a matriz de R com relação à base canônica. E depois eu quero saber quem é a matriz de S com relação à base canônica. E aí, é claro, o R é uma matriz que vai sair do R2 para o R3, e o S é o inverso, né, que sai do R3 para o R2. Certo? Então, mantenham em mente, bom, vamos fazer aqui o R primeiro, né? Então, isso aqui é uma matriz em que para cada vetor da base de partida, bom, quem é a base de partida? A gente está no R2, então a gente vai pegar a base canônica do R2, então esse E2 é a base canônica do R2, né? O 1, 0, 0, 1. Então esses aqui vão ser os nossos V1, V2. Então eu vou aplicar a transformação R em cima do primeiro vetor e vou ver quais são as coordenadas na base de chegada. E aí vai ser moleza, porque a base de chegada é canônica, a gente não vai ter que fazer nada, certo? E vou fazer a mesma coisa para achar a segunda coluna aqui. Eu vou aplicar R em cima do segundo vetor da base canônica e vou ver quais são as coordenadas dele na base canônica do R3, tá? Então, quem é o R aplicado em cima do V1? O R aplicado em cima do V1, quem é o V1? É o 1, 0, tá? O X é 1 e o Y é 0. X1, Y0, o R em cima do V1 vai dar 2 vezes 1, 2, 1 menos 0, 1, o Y é 0, certo? E quais são as coordenadas desse vetor na base canônica? Já está na base canônica, certo? Então isso aqui vai ser exatamente 2, 1 e 0, certo? Mesma coisa, quais são quem é a imagem do V2? A imagem do V2, quem é o V2? O X é 0, o Y é 1. Se o X é 0, aqui vai dar 0, aqui vai dar menos 1 e aqui vai dar 1, né? Então vai ser 0, menos 1 e 1. Ah, perdão, nem escrevi aqui, né? Então as coordenadas do R de V1, né? Opa! Na base canônica, já está, né? Então era 2, 1, 0. E aqui a mesma coisa. Quais são as coordenadas desse nosso vetor na base de chegada? A base de chegada é a base canônica. Então já está. É 0, menos 1 e 1. Então eu só vou pegar essas coordenadas e vou colocar aqui na segunda coluna. 0, menos 1 e 1. Tá? Agora vamos fazer o mesmo serviço aqui para o S. Certo? Agora o S ele é de R3 para R2. Certo? Então essa base E3 é a base canônica, tá? V1, V2... Opa, perdão, coisa feia. É o 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Então essa daqui é a nossa base de partida. Então esse aqui é o nosso novo V1, nosso novo V2, o nosso novo V3, em que a gente vai aplicar a transformação linear, né? Então essa matriz aqui é uma matriz em que a primeira coluna vão ser as coordenadas da transformação linear aplicada em cima do primeiro vetor da base de partida, já lá na base de chegada, só que a base de chegada é o R2, tá? Então,
aqui agora a gente vai ter 3 colunas, né? A gente vai fazer, então aqui vai ser esse último, né? Vão ser as coordenadas do V3 na base canônica de dimensão 2. Então vamos lá, primeiro aplicar a transformação S em cima do V1. O V1 agora quem é? É o 1, 0, 0. O X é 1, o Y é 0, o Z é 0. Então quem é o S do V1? O S de alguma coisa, o Y e o Z são zeros, o X é 1. Então isso aqui vai dar 0 e menos 1. O que diz pra gente, já está de presente, né? Que as coordenadas do S de V1 na base canônica de dimensão 2 são exatamente 0 e menos 1. Já está, não tem o que fazer, né? O S de V2, a mesma coisa, eu vou pegar o segundo vetor da base, é 0, 1, 0, então o Y é 1, o X e o Z são 0. Se o Y é 1, o X e o Z são zeros, então o S vai dar o 1, 0, né? O Z é 0, o X é 0, o Y é 1. Ou seja, a segunda coluninha que a gente quer, né, as coordenadas desse vetor 2 na base canônica é 1, 0. E o S do V3, o S do V3 é 0, o V3 é 0, 0, 1. Então o Z é 1 agora, os outros dois são 0. Então vai ficar menos 1 e 1, né? E aí aqui não tem o que fazer, como a gente está na base canônica, tudo é tranquilo. Então a gente descobriu quem é a matrizinha que a gente precisa para representar essa transformação S. Então a matriz, a primeira coluna é 0 e menos 1, a segunda coluna é 1 e 0, a terceira coluna é menos 1 e 1, certo? Se eu descobrir quem é a matriz que representa R e a matriz que representa S, acabou. Porque quem é a matriz que vai representar o S, o R bola S? Então isso aqui é 3 para 3, né? Então quem é essa matriz? Olha, você pega a matriz R, que representa R, e multiplica pela matriz que representa S. Então isso aqui nada mais é do que o produto do 2, 1, 0, 0 menos 1, 1, por 0 menos 1, 1, 0, menos 1 e 1. Certo? Então isso aqui vai dar... Enfim, isso aqui é 3 por 2, isso aqui é 2 por 3, né? Isso aqui vai dar a sua matriz 3 por 3 como você deveria esperar. Enfim, é só fazer essas continhas, eu não vou perder esse tempo aqui. E a mesma coisa, se você quer saber quem é a matriz que representa o S bola R, e aí aqui é de E2 para E2, né? O que você faz é o outro produto. Você pega a matriz que representa S e multiplica pela matriz que representa R. Então aqui é 0, menos 1, 1, 0, menos 1 e 1. E aqui você tem 2, 0, 1 e menos 1, 0 e 1, certo? Então é esse produto que vai representar a composta de S com R. Tá? Então eu acho que esse caminho é bem mais tranquilo do que o anterior, né? De você primeiro achar as funções compostas e depois ir calcular as matrizes, como a gente fez no item B. Tá? Então ficam esses exemplos, esses exercícios. Agora vocês têm o conhecimento para resolver todas as questões da lista. Nos próximos vídeos eu vou falar brevemente sobre autovalores, autovetores, diagonalização e, se possível, falar alguma coisa de ortogonalização, tá? Só para dar uma ideia para vocês, como eu já disse.
do finalzinho do conteúdo, que infelizmente não vai ter tempo, para a gente em seguida preparar para a nossa prova, né? Então fiquem atentos para o vídeo que deve sair na quinta-feira com mais novidades.